Estava aqui a gravar o vídeo quando de repente um infeliz do Facebook fez uma chamada de vídeo aqui que eu não queria fazer e interrompeu meu vídeo no meio. Eu fiquei tão puta que eu bloqueei o cara na hora. Me perdoa, mas porra, você tá fazendo um vídeo, filha da puta, faz uma porra de uma chamada. É um daqueles scammers, é tipo scammer, é árabe, indiano, aquelas merda lá. Eu vou bloquear todo mundo agora, eu tô de saco cheio mesmo. Mas vamos continuar aqui o tema do vídeo, não vamos se alterar por isso não. A filha dele, ele queria enviar lá ao convento, né? Mas aí ele falou, meu filho já é padre. Então minha filha, eu quero netos, ele queria netos, e a gente sabe o quanto que pessoas que são cluster B, elas têm uma fixação. Quando elas atingem essa idade, às vezes até antes, de ter filho para controlar, e quando não tem mais filho para controlar, ter neto para controlar. Já me chegaram muitos casos de pessoas que tiveram até suas guardas retiradas, ou porque o pai e a mãe induziu, o pai e a mãe abusivo induziu a retirar a guarda e passar para o nome do pai e da mãe, ou sei lá, por alguma razão a pessoa acabou colocando a guarda no nome do pai ou da mãe, do avô, narcísico, narcísica, para que, enfim, aí o avô acha que tem o direito de criar o neto. E muitas vezes cria como se fosse o dourado, né? Cria com todo o mimo, com toda aquela coisa, mas não é porque ama, não. É porque quer dominar. Então ele quer netos para dominar, como se fosse, ele quer novos suprimentos. E que outra maneira de obter novos suprimentos do que casando a filha com o fidalgo? E havia uma família lá que estava a ser acusada de costumes marranos. O que eram os costumes marranos? Eram costumes judaicos. Eles não eram judeus e também não tinham costumes judaicos, mas naquele tempo só uma acusação já era o suficiente para matar uma pessoa ou levá-la ao degredo. Levou o degredo, acabou a vida, a reputação da pessoa naquele tempo. Se houvessem crianças envolvidas, elas podiam ser enviadas a conventos, elas podiam perder o direito até de se casar. Eu pesquisei muito essa questão da Inquisição, principalmente a Inquisição moderna. E essa história ela se passa no período da Inquisição moderna, porque já é século XVIII, já é fim de Inquisição. E a Inquisição já está indo embora. E o cara é um dos únicos ali que ele resiste a fazer com que a Inquisição seja cumprida à risca. E o Iluminismo ele está com força total. Tem também o Marquês de Pombal, que o Marquês de Pombal ele praticamente anulou a Inquisição naquele tempo, né? Ele não anulou totalmente, mas ele transformou a Inquisição em algo muito mais burocrático do que interferir de fato na vida das pessoas. E aí o que aconteceu, gente? Ele vai casar a filha, só que ele casa a filha chegando pra família lá e falando assim, olha, dona fulana e tal, que era uma viúva, a senhora tem um único filho, porque os outros morreram de doenças na infância. A senhora tem um único filho. Eu vou salvar o seu filho, vou salvar o futuro do seu filho, vou salvar o patrimônio que seu marido lhe deixou, se seu filho casar com a minha filha. Então ele ele força o cara, através de uma chantagem, de casar com a filha dele. E ele quer netos, ele quer novos suprimentos, e o que ele faz? Ele deixa o casal viver em paz em outra casa? Não. Faz todo mundo viver na casa dele. Era um regime muito comum na época, as casas eram grandes. Foi todo mundo para a casa dele e ele impunha regras muito rígidas. Depois das 6 da tarde tem que estar em casa. Não era 10 da noite, não. Não era toque de recolher às 10 da noite, não. Era 6 da tarde, tem que estar em casa. Tem que sair só acompanhada ou do marido ou das pessoas de casa. Não pode sair de casa quando quer, na hora que quer. E o rapaz não estava muito acostumado com isso, mas ele pensou, eles são religiosos, eles são rígidos ali, né? Mas não era só a rigidez deles, né? Não era só a rigidez deles, era
ele começa a ver que tem violência também. Quando a filha faz algumas coisas ali contra as regras da casa, o pai espanca a filha, faz absurdo. Só que como ele podia mandar até no rei, porque nesse tempo a Inquisição mandava até no Estado, em Portugal mandava no Estado. Em Espanha não. Por mais que se fale da Inquisição espanhola, a Inquisição do tempo da Espanha, a Inquisição na Espanha, o Estado não deixou ela ganhar poderes acima, né, dos reis. Mas em Portugal eles podiam mandar, inclusive, nos reis. E o que ia se fazer? Inclusive, quando ele vai reclamar com o rei, o marido dela vai reclamar com o rei, ele fala assim, olha, tem um detalhe, pô, o homem tá lá espancando a minha mulher, espancou minha mulher de chicote, fez uma coisa horrorosa. E o rei fala assim, ele a deixou estéril? Não. Ele a deixou inválida a ponto dela não conseguir mais exercer certas funções na vida dela? Não. Ele fez alguma coisa que fosse irreparável nela? Não. Ah, então ele só tá fazendo o papel dele de pai, tá certo. Ele faz isso porque já que o filho já é legítimo, que naquele tempo esse negócio de filho legítimo e ilegítimo era levado muito a sério. Ele já tem filho legítimo, então pra dizer que a relação dele não é bagunça, ele vai ser rígido de propósito, justamente para dizer, olha, aqui na minha casa tem ordem, aqui na minha casa tem regra, aqui na minha casa não é bagunça. E não é porque eu não sou casada oficialmente que a minha casa é uma bagunça, pelo contrário, tem mais regra do que fora. E aí todo mundo respeita e tá certo. Naquele tempo era assim, e muita gente ainda hoje pensa assim, não com bater de chicote as pessoas vão achar absurdo, mas fez não sei o que com o filho, tá certo, é filho mesmo, eles que se entendem, até hoje é um pouco assim. E por incrível que pareça, naquele ambiente hostil, naquele ambiente difícil, eles foram forçados a casar. O casal, né? A filha do inquisidor e o rapaz, que era o Pedro, que era o noivo forçado cuja mãe foi acusada de costumes marranos. Ou casa ou todo mundo vai pro degredo ou pra fogueira. Eles começam a se gostar. E o inquisidor, o sociopata maluco lá, ele começa a achar ruim. Quer dizer, ele forçou os dois a casar, mas ele forçou os dois a casar pra quê? Pra dar netos legítimos na união ali e pra encaminhar a filha, mas no fundo ele não queria que a filha tivesse um casamento bem sucedido. Ele até preferia que a filha fosse infeliz. Você já viu? Eu já vi isso muito também. Pessoas cujos pais abusivos acham super legal a pessoa tá namorando ou casada com uma pessoa ruim. E, no entanto, quando a pessoa arruma um namorado bom, eles fazem de tudo para acabar. Fica botando coisa ali, botando banco pra pessoa acabar. Ou pro próprio namorado acabar.